juntos? Vamos juntos. Renato Saraiva. Renato, muito obrigado por estar aqui na ESA, conversando com a advocacia catarinense no ESAcast. É uma honra poder ser esse interlocutor entre você e a advocacia catarinense. Vou fazer uma breve introdução aqui, mas antes, eu gostaria de agradecer a presença de toda a advocacia catarinense na pessoa do nosso presidente, do Juliano Mandelli, do nosso diretor-geral da ESA, Dr. Ezer Ribeiro Júnior, e do professor Pedro Miranda, nosso presidente da CAASC. Professor, a gente tem a honra de receber hoje aqui uma das maiores referências no direito e no empreendedorismo jurídico do Brasil. O professor Renato Saraiva, ex-procurador do trabalho, mestre em Direito pela PUC e autor de diversas obras jurídicas de sucesso, sua trajetória seria notável apenas nesse campo. No entanto, a sua visão empreendedora levou a fundar o CERS, Complexo de Ensino Renato Saraiva, uma das maiores e mais inovadoras plataformas de educação jurídica do país. Transformou a maneira de como milhares de estudantes e profissionais se preparam para os desafios das carreiras jurídicas. Hoje, ele não apenas lidera esse ecossistema de sucesso, mas também se posiciona na vanguarda das discussões sobre o futuro da educação, explorando o impacto de tecnologias como a inteligência artificial aplicada ao direito. É um privilégio tê-lo conosco, professor, para compartilhar essa experiência vasta e as suas perspectivas do que vai acontecer nos próximos capítulos da educação e no mundo jurídico. Fico muito feliz. Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse podcast aqui da OAB Florianópolis, ou da ESA Santa Catarina, ou da ESA, da OAB Santa Catarina. Enfim, feliz de estar aqui com vocês. E essa breve descrição do currículo é a bondade dele. Na verdade, eu sou um advogado, trabalhador, como todos vocês aí. Tive uma carreira um pouco diferente, fui servidor público durante 28 anos, eu fui militar 8 anos, depois fui sargento da aeronáutica, depois eu fui oficial de justiça trabalhador da Justiça do Trabalho durante mais 8 anos, depois fiquei 17 anos como membro do Ministério Público do Trabalho, de 2001 a 2017, foi uma escola para mim, e em 2017 as pessoas pensam que eu me aposentei, Léo, não me aposentei, eu pedi exoneração. Entendeu? Não sou maluco, e eu pedi exoneração do concurso, e desde 2017 estou na advocacia, e muito orgulho, com muita felicidade de dizer para todos que eu sou advogado. Professor, você já começou a falar alguns pontos que eu queria abordar contigo, mas fazendo aqui a pergunta, quem que era o Renato de Itaguaí e como é que ele virou esse professor? E o principal aqui, como é que ele se tornou esse empreendedor renomado no âmbito jurídico? Pois é, rapaz, hoje se fala muito de empreendedorismo. Na verdade, dizem que eu fui um dos maiores empreendedores jurídicos, mas foi tudo intuição, não foi uma coisa planejada. Eu nasci em Itaguaí, e no Rio de Janeiro, e fui criado na favela de Vigário Geral, também no Rio de Janeiro. E eu posso dizer para vocês que eu fui já um bebê de alto impacto, Léo, que eu nasci com 5,2 kg de parto normal. A minha mãe, tadinha, já era diabética e não sabia, ela ficou em coma 28 dias. Eu quase nasci um bebê assassino, entendeu? Porque imagine, 5,2 kg, parto normal, de uma pessoa que era diabética. Mas, enfim, enorme. Fui criado na favela de Vigário Geral, eu estudava na escola pública, na Escola Municipal República do Líbano, andava todos os dias 2 quilômetros para ir, 2 quilômetros para voltar. Terminei o antigo primeiro grau, que hoje é o ensino fundamental, e fui fazer o segundo grau, que hoje é chamado de ensino médio. Naquela época, meu pai falou, você vai fazer escola de formação de professores. E naquela época os pais mandavam e os filhos obedeciam. Lá fui eu fazer a Escola Normal Carmela Dutra, em Madureira, no Rio de Janeiro. E era uma escola de formação de professores de 1ª a 4ª série. Veja, naquela época já tinham pouquíssimos homens. Hoje também continuam tendo poucos homens. Tem poucos professores de 1ª a 4ª série. Na minha turma eram 500 mulheres, eu e mais 2 rapazes. Os 2 rapazes foram reprovados, ou seja, a turma só tinha eu de homem. Bendito. E lá fui eu fazer, terminei o ensino médio. E aí, quando eu terminei o ensino médio, foi a minha primeira experiência com concurso público. Eu passei no ônibus e estava lá, seja sargento da aeronáutica. Especificamente, a Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaratinguetá, São Paulo. E aí eu resolvi fazer esse concurso, fiz uma vez, não passei, fiz a segunda vez,
passei e fui para Guaratinguetá. Fiquei 2 anos e lá me formei, me tornei sargento da aeronáutica, retornei para o Rio de Janeiro, já como sargento da aeronáutica, para Vigário Geral, continuei morando em Vigário Geral, e lá eu fiz a minha faculdade de Direito. Lá eu entrei para a faculdade Universidade Cândido Mendes, na Rua da Assembleia 10, e lá eu cursei Direito e paguei a faculdade, a universidade, com o meu soldo de sargento da aeronáutica. Depois disso, logo depois que eu terminei a faculdade, eu passei no concurso para oficial de justiça avaliador da Justiça do Trabalho. Já era sargento da aeronáutica, saí da aeronáutica e assumi o cargo de oficial de justiça, que já era uma remuneração melhor. Mais um pouco, eu fiz o concurso para o Ministério Público do Trabalho. Em 2001, eu passei no concurso e não tinha vaga na época no Rio de Janeiro. Foi aí que começou a minha história no Recife. Eu cheguei no Recife como procurador e lá eu fiz toda a minha carreira, né? E lá eu me tornei empreendedor jurídico, porque eu comecei sendo procurador, aí comecei a dar aulas de direito do trabalho e processo do trabalho, comecei a dar palestras, escrevi meus livros, eu tenho 7 livros publicados na área do direito do trabalho. Então, toda a minha formação o meu sucesso começou em Recife. E eu me tornei empreendedor jurídico porque, embora eu não pudesse advogar, em função de ser Ministério Público, eu era muito conhecido dando aulas. E quando eu criei o curso, o SES, em 2009, logo ele se tornou online e todo mundo do Brasil afora começou a estudar comigo, principalmente na preparação para o exame de ordem. Então, eu acho que eu posso dizer com tranquilidade, Léo, que quase metade dos advogados do Brasil foram meus alunos em algum momento lá no SES, porque eu fui o primeiro a trabalhar com curso online em 2009. Em 2009, quando eu montei o SES, estava na moda os cursos via satélite, os cursos telepresenciais. Você tinha o LFG, você tinha o Marcato, você tinha o Pretório, o Damásio, o FMB, o Flávio Monteiro de Barros, enfim, vários cursos via satélite. E aí eu falei, poxa, mas se é para o cara ir para uma sala de aula, assistir aula no telão, por que ele não assiste em casa no computador? E aí eu fui o primeiro cara a fazer cursos online de forma profissional. Eu mudei o mercado em 2009. Digamos que eu vivi a segunda onda do digital. A primeira onda do digital foi o telepresencial, a segunda onda foi comigo nos cursos online. E aí o SES cresceu muito. Eu tenho uma ideia, em 2009... quando foi o ano que eu lancei o curso, nós tivemos 1 milhão de faturamento, em 2010 pulou para 12, 2011 pulou para 25 milhões, não parou mais de crescer. Pelo SES, nesse período todo, nós tivemos quase 2 milhões de alunos e mais de 800 milhões de reais em faturamento acumulado nesse período todo. Então, a gente realmente... E aí eu me tornei empreendedor jurídico por quê? Porque eu dava aula de direito de trabalho e processo de trabalho, eu tinha os livros, eu dava palestra, eu era do Ministério Público e eu era professor da OAB. Então, talvez eu tenha sido, hoje não mais, mas um dos caras mais conhecidos no direito no Brasil pela garotada mais jovem. Isso me tornou, digamos assim, um empreendedor jurídico, um influencer jurídico. Mas foi por intuição, não foi nada planejado. Naquela época não se falava em empreendedorismo como se fala hoje, entende? Professor, deu muito autógrafo, então, e muita CLT de estudante de muita CLT, inclusive em Xerox. Naquela época tinha um pessoal cara de pau que tirava cópia do livro e via para autografar. Mas eu autografava. Por quê? Porque se o cara tá com aquela cópia ali é porque ele não tinha condições de comprar uma original. E eu não tava ali para maltratar ninguém, entendeu? Às vezes, se eu tivesse um livro, eu até dava um original para ele. Mas quando eu tinha autografava e tá tudo bem. De qualquer maneira, eu estava cumprindo a minha missão, que era o quê? Que era transmitir conhecimento. A Bíblia diz isso, que você não pode guardar conhecimento para você. Que se você adquire um conhecimento, você guarda para você, não transmite aquele conhecimento, você está pecando. Então, nós temos a obrigação de repassar nossos dons e talentos para outra pessoa. É muita arrogância de uma pessoa entender ou pensar que Deus lhe deu um talento para só ele usufruir. Não. Não, aquela mordomia não é só para ele. Aquela mordomia, aquele talento, aquele dom é para que ele possa abençoar outras pessoas que Deus determinar. Já tinha pensado nisso? Não. Pois é, então... Dá para receber, então, né? Algo bíblico. Por exemplo, se Deus te deu dinheiro, se você está prosperando, é claro que você vai poder usufruir daquele dinheiro. Perfeito. Mas entenda que Deus também tem uma missão para aquele dinheiro, para que você, com aquele dinheiro, possa abençoar a vida de outras pessoas que ele determinar, que ele te disser. Não é só o dinheiro. Deus pode te dar um dom, um talento.
Por isso que eu admiro muito, existem às vezes médicos, cirurgiões que são famosos e eles guardam um dia da semana para ajudar aquelas pessoas que não têm condições, né? E operam pessoas que não podem pagar. Uhum. Por quê? Porque ele está sendo próspero, ele está sendo um bom filho. Uhum. Um filho, estou falando de Deus. Sentido. Por quê? Porque ele está, na verdade, pegando o dom que Deus lhe deu e ajudando, através desse dom, outras pessoas. Então, mesmo quando era xerox, eu falei, meu irmão, tá bom, você está aprendendo, é o que importa. Sim, é o famoso gerar impacto, né? É, Gerar impacto positivo. exatamente. Professor, você viveu, portanto, né, 3 eras, o que eu chamo de 3 eras da educação jurídica, né? A era analógica, né? A era dos Sim. anos 90, ali que era tudo livro, né? Uma era que eu chamo de enciclopédica, né? Que a gente se recorria aos livros, né, literalmente. O digital nos anos 2000, né? E agora a gente tem uma nova era do direito que eu chamo de era algorítmica, né? Que são essas inteligências Assustadora. artificiais. Se tu, professor, tivesse que explicar um pouco como é que foi essa evolução para ti. Veja, eu sempre fui um cara diferente. Eu tenho 57 anos, mas eu amo tecnologia. Eu amo inovação, eu amo novidade. Eu até, digamos assim, contrariam as demais pessoas da minha faixa etária. Então, para mim, tudo que é novidade, que é tecnologia, que é inovação, eu amo. No que atina a inteligência artificial, eu amo, mas ao mesmo tempo eu estou assustado. Uhum. Por que assustado, professor? Por que eu estou assustado? Porque eu entendo que a inteligência artificial ela venha para ajudar o ser humano. E o meu medo é que se passe do ponto e que a inteligência artificial, além de ajudar o ser humano, ela torne o ser humano desnecessário. Uhum. Então é esse o medo, porque a cada dia que passa a gente vai percebendo as funções da inteligência artificial e a gente fica assim, feliz por um lado, mas assim, assustado, sem conseguir prever o que vai acontecer. Uhum. Eu estou morando hoje em Alphaville, Barueri, e tenho lá vários mentores, e todos são unânimes e dizem, olha, eu não consigo fazer uma previsão para os próximos 5 anos. Uhum. Ninguém sabe o que acontecerá nos próximos 5 anos. E então a gente fica assim, será? E até hoje nós vamos dar uma palestra aqui mais tarde. Será, para quem é cristão, serve essa? Será que a inteligência artificial é o início do fim do mundo? Eu termino com essa pergunta. Será que é o início do fim do mundo? Enfim, agora, é evidente que o que a inteligência artificial tem feito, do que ela tem renovado, do que ela tem transformado, inclusive, principalmente no mundo jurídico, é impressionante. A gente estava conversando aqui fora do ar. Antigamente você tinha um processo para analisar, sei lá, de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 páginas. Era o final de semana todo, você lá, página por página, cansado. Hoje você coloca o processo dentro do ChatGPT, em 15, 20 minutos ele vai te dar uma análise completa, um resumo completo de quantas páginas você quiser sobre aquele tema. Então, hoje ficou muito mais fácil pesquisa de jurisprudência, de doutrina, para você fazer petição inicial, fazer contestação, fazer recurso, você ter até uma noção, né, de qual é a probabilidade da decisão ser favorável, não sei, ou seja, tudo que você quiser dentro da inteligência artificial, você faz. Agora mesmo, nós tivemos no Reino Unido o primeiro escritório de advocacia autorizado sem a presença humana, feito 100% com a inteligência artificial. Quando é que a OAB vai autorizar isso aqui no Não, Brasil? eu acho que nós estamos ainda bem atrás nesse cenário político. E veja, isso é bom pra caramba, mas é preocupante também, porque existem bilhões de pessoas no mundo. Uhum. Como é que nós vamos administrar isso? Como é que será, e esse é o tema do evento hoje, como será a geração de emprego, de trabalho para essas pessoas? E mais, percebam que existe um risco da inteligência artificial atrofiar o cérebro humano, atrofiar o desenvolvimento do intelecto das pessoas. A gente já está chegando numa geração agora que é um diferente, que é uma geração de 3 segundos. Né? Eu sempre falo geração de 3 segundos, por quê? Porque ela está lá no Instagram, no Reels ou no TikTok, e você tem 3 segundos para encantar aquela pessoa, que se você não encantou aquela pessoa em 3 segundos, ela já passa para o próximo. Antigamente, quando eu montei o SES, minhas aulas tinham duração eram 4 blocos de meia hora.
Agora não, agora a gente tem pílulas de 5 minutos, de 8 minutos. A aula máxima que tem é 15 minutos. Você passar de 15 minutos, as pessoas não querem assistir. Você vê que na Netflix, por exemplo, não tá mais, os filmes não estão fazendo mais tanto sucesso, porque demoram muito. E aí você vai ver os seriados na Netflix, os episódios, eles estão diminuindo cada vez mais de tamanho. Era 1h40, agora tem episódio até de 20 minutos. Por quê? Porque as pessoas não têm mais paciência, quer dizer, a geração que chegou não tem mais paciência e concentração para ficar mais de 15, 20 minutos olhando para uma telinha. E quando fica na frente da tela, tá no celular também, né? Sim, sem falar nisso, né? Isso. Na dupla tela. Então, veja, é claro que a inteligência artificial é maravilhosa como ferramenta de automação e vai ajudar muito, mas eu me preocupo com como vai ser o futuro do ser humano, tendo em vista a cada dia que passar o avanço da tecnologia e da inteligência artificial. Tu falasses ali, né, professor, sobre essa atrofia que as pessoas estão sendo submetidas. Tá acontecendo isso, né? Mas tem algo que eu sempre falo, né? Quando eu comento sobre inteligência artificial para advocacia, quando eu vou dar algum outro curso, seja presencial nas subseções ou aqui mesmo transmitido pela ESA, né? Que a inteligência artificial nada mais é, né, na minha humilde opinião, do que uma lupa, né? Então ela vai servir para aumentar a capacidade daquela pessoa que está usando. Então a gente tem que, né? Se eu pudesse dar uma dica, né, para os nossos colegas advogados que estão escutando, né, a inteligência artificial ela vai gerar um conhecimento que tu tem que usar como se fosse, né, para aumentar a tua capacidade e tu tens que se apropriar daquilo, né? Sempre usar ou seja, né, usar a inteligência com responsabilidade, né? Tu falasses né, que é uma unanimidade ali em Barueri, né, nos mentores, né? Depois, inclusive, se quiser comentar o nome de alguns desses mentores, professor, mas que nos próximos 5 anos as pessoas não sabem qual que vai ser o cenário, né? Eles mesmo não tem como prever. Mas assim, teve recentemente, professor, um estudo da Thomson Reuters, tá? Revela que 41% dos profissionais jurídicos lá nos Estados Unidos, tá? Uma pesquisa norte-americana, já usam ferramentas como o ChatGPT, né? Uma IA genérica, né? E 95% acreditam que a IA será central aos fluxos de trabalho nos seus escritórios em 5 anos, desculpa. Como é que o senhor tem visto esse movimento de integração da IA generativa na cultura jurídica brasileira? Tem percebido quais facilidades e resistência? Só complementando o que você está falando, os empresários, de uma maneira geral, como é que eles veem a IA? Como eu consigo reduzir custos? É uma oportunidade de eu diminuir o meu custo. E, invariavelmente, todos vão pensar isso. Opa, então um trabalho que era feito por dezenas, centenas de pessoas, com IA, eu sozinho eu vou fazer? É isso. Todos. Isso aí, eu não estou falando, galera, só na área jurídica, não. Estou falando em qualquer segmento. A primeira coisa que o empresário vai ver é a oportunidade de reduzir o custo e aumentar o lucro, né? O ROI, o resultado dele. Então, e todos vão ver isso. Isso é legal? É. Mas a minha preocupação, beleza, isso vai acontecer. E o que a gente faz com todas essas pessoas? Como manter essas pessoas no mercado de trabalho? O que essas pessoas vão fazer? Como o sistema sustentará essas pessoas? Isso é uma pergunta que ninguém tem resposta. Porque não adianta a sua empresa diminuir o custo, mas a economia do seu país ou a economia do mundo está um desastre. Então, essa é a pergunta que ninguém sabe responder. E no meio jurídico, vai ficar mais desafiador ainda, porque hoje a gente tem quase 1,5 milhão de advogados. E aí, grande parte dos advogados, eu diria que 80%, 90% dos advogados do Brasil ganham menos de R$10 mil por mês. E uma boa parte desses advogados trabalham em escritórios, né, que comportam demandas de massa. Uhum. E aonde tem demanda de massa, vocês podem ter certeza que a automação vai vir mais forte. Então, esses escritórios de demanda de massa que hoje usam centenas, às vezes milhares de profissionais, vão deixar de usar esses milhares de profissionais porque são petições repetitivas, são assuntos repetitivos em que realmente a inteligência artificial vai fazer com assertividade maior do que a própria pessoa humana. Eu sou parceiro lá do escritório do Dr. Urbano Vitalino e ele já há muito tempo já trabalhava com isso
E a cada tempo que passa, a inteligência artificial vai sendo mais treinada e está chegando a um ponto de que ela é mais eficiente do que o próprio homem, do que o próprio humano. Uhum. Então, isso vai gerar ainda mais problemas. E não só isso, né? A gente tem toda uma situação dessa geração que chegou, que é uma geração um pouco diferente, uma geração pós-pandemia, que chega uma geração mais sensível, uma geração que quer o resultado, mas muitas vezes não quer passar pelo processo. A geração que chegou agora é uma geração que não quer muita responsabilidade, que não quer assumir postos de comando, de Que gerência. o pai e a mãe vão na entrevista de trabalho. De que o pai e a mãe vão na entrevista de trabalho. Então, isso vai chegar, uma geração mais frágil que está chegando no mercado de trabalho. Mas também está chegando uma geração ligada e muito ligada no digital. Essa mesma geração, né, que é mais frágil, também ela é uma geração que é muito ligada no digital. E aí ela leva uma vantagem sobre a galera que está aí desde o analógico e não está querendo se reinventar, ou que está numa zona de conforto e que na verdade, boicota. Ela não se abre para coisas novas. Eu tenho falado isso com muitos advogados. Por incrível que pareça, Léo, eu sou mentor de advogados hoje. E eu tenho muito trabalho para convencer os advogados a terem rede social. Né? Por falar nisso, filma a gente aqui no teu celular, depois passa para mim, que eu tenho que botar na minha rede social, que eu estou fazendo um podcast. Pronto, é isso, é aproveitar cada momento que a gente está trabalhando aqui e se expor. Claro, tem posts mais variados, mais trabalhados, outros não, mas o advogado que não está na rede social, para mim, não existe. Rede social não é mais uma opção. Você tem um Instagram, tem gente que gasta muito dinheiro com outras coisas, mas quer ver, para mim, no Escritório de Advocacia, o que não pode faltar? Um mídia social, um social media e também um videomaker. Uhum. Hoje eu não trouxe videomaker para Santa Catarina, mas já pedi, arruma alguém para filmar a palestra. Ó, já arrumou aqui, ó. Ele está filmando aqui o podcast, mas depois vai ter uma pessoa filmando a palestra. Por quê? Uhum. Porque você tem que mostrar o teu trabalho, você tem que se mostrar como autoridade, você tem que produzir conteúdo. Aí outro dia fui em um escritório grande lá, falei, você tem TikTok? A advogada quase bateu. Isso é um absurdo, TikTok? Isso é coisa de gente não sei o que, não sei o que. Eu falei, isso é muito preconceito. Vocês sabiam que eu tenho TikTok? Eu adoro TikTok. Tem muita besteira? Tem. Mas tem 10% de coisas boas que eu aproveito e uso no meu laboratório jurídico. Sim. Porque eu sou professor, eu não deixei de ser professor. Eu sou mentor. Então, ali o TikTok, para mim, é um laboratório. 90% você vai jogar fora mesmo. Mas tem 10% ali interessante. E as pessoas estão migrando para o TikTok. Principalmente depois do TikTok Shop, os influencers, a galera começou a verificar que ali é uma oportunidade de negócio. Uhum. Aí você não se abre. Não, eu não vou, sou advogado, eu não vou, eu tenho vergonha. Olha, eu digo assim, ou você se torna advogado sem vergonha, ou você vai trabalhar para um sem vergonha. Sim. Não tem opção, você tem que se abrir, você tem que encarar o novo mundo. Porque se você não fizer isso, você está fora do mundo. E eu temo que com a inteligência artificial, a gente tem ainda mais advogados despreparados. E os que estão preparados hoje não têm garantia nenhuma de amanhã. O advogado ele até pode ter vergonha, né, professor? Mas o boleto que vai vencer não tem vergonha, né? Então ele tem que se virar, né? Mas não pode. Fazer conexão, bicho, né? Se você tem vergonha, você está na profissão errada, me perdoe. Exato. Advogado não pode ter vergonha. Se você, eu só tenho vergonha, então você está na profissão errada. O advogado, ele tem que ser sem vergonha, ele vai ter que aprender, torne não ser o cara mais engraçado do mundo, mas precisa se comunicar bem, precisa mostrar autoridade. Eu sempre digo assim, meu irmão, se você não tem dinheiro para montar seu escritório, não monte, porque normalmente quando o cara monta um escritório bonito, é mais vaidade dele do que necessidade. Uhum. Cá entre nós, as pessoas estão montando escritório bonito, aí eu pergunto, muita gente vem aqui, quase ninguém vem aqui. Pois é, porque o cliente não quer mais ir para o escritório. Geralmente, Raramente ele vai. Tem tempo, não, né, não vai. Geralmente é o advogado que visita o empresário. Se você não tem grana para montar um escritório grande, não se preocupe. Cuide da sua imagem, da sua marca, da sua autoridade. Né, tenha pessoas para te ajudar na rede social, invista em você, produza conteúdo de relevante. E agora, se ligue na inteligência artificial. Não dá para lutar contra a tecnologia. Ninguém vence a tecnologia, ninguém para o avanço tecnológico. E a inteligência artificial veio para ficar e veio para realmente
tirar do mercado mais milhares e milhares e milhares e milhares de advogados. E aí eu falo, você me perguntou, como é que fica a concorrência? Nós temos quase 1,5 milhão de advogados. Beleza, temos. Aí eu fiz uma comparação com o Léo, bota todo mundo aqui numa meia maratona. Não vou nem botar uma maratona, que já é uma coisa mais profissional. Meia maratona, eu já fiz 3, estou querendo fazer a 4. Bota todo mundo na linha aí, na saída da prova. Todo mundo vai largar, beleza? Quantos vão chegar? Sim, pouquíssimos. Então já vou botar lá os 1,5 milhão de advogados, todos estão na largada ali. Quantos vão cruzar a linha final? Então, essa competição não é tão grande assim. Agora, você precisa estar ligado. Você precisa fazer seus cursos, suas mentorias, suas imersões. Aí, o que acontece? Eu tenho lá o meu evento, Business Jurídico Experiência, e tem outros advogados que têm esse evento. Aí o cara, não vou não, porque eu vou ter que pagar o evento, eu vou ter que pagar a passagem aérea, vou ter que pagar o hotel, isso é muito custo para mim. Eu falei, beleza. Aí o que ele faz? Ele não vai, ele não investe na formação, ele não investe na qualificação, ele não investe na requalificação e está com um carro zero na garagem. Pô, meu amigo, você está investindo errado. Será que o carro zero é tão importante para você agora ou é importante você se qualificar para ter 10 carros zeros em vez de um carro zero? Um curso, muitas vezes uma mentoria, ele gera muito mais conexão, que é o que tu estava falando ali, que o próprio Instagram ali, não tem dinheiro, então beleza, não tem o valor ali específico do curso, da mentoria. Quem sabe se expor um pouco mais também, né? Começar assim, entender essa lógica, né, atual. Eu passei por uma transformação, Léo. Se vocês olharem meu Instagram, eu não apaguei nada, né? Se você olhar meu Instagram de outubro do ano passado para cá, eu era outra pessoa, eu era mais gordinho, eu não me vestia bem, eu pintava o cabelo, eu estava numa zona de conforto muito grande que me incomodava. Eu estava num local em que eu não evoluía mais financeiramente, que eu não evoluía mais espiritualmente, que eu não evoluía mais intelectualmente. E aí, Deus me colocou numa zona de expulsão. E aí eu falei, tá na hora de eu mudar. E eu tenho isso como exemplo para as pessoas que hoje são meus mentorados. Pô, se eu com 57 anos estou disposto a fazer, você que tem 20 e 30, por que você não vai fazer? Então você vai ver lá que o Renato de hoje, eu emagreci 15 quilos, eu fiz visagismo, eu fiz arquétipo, eu fiz paleta de cores, hoje eu me visto melhor, eu me visto na minha imagem, eu me visto em roupa, eu me visto... Mudei, saí de Recife, que sempre será uma cidade maravilhosa para mim, fui para Alphaville. Por que eu fui para Alphaville? Porque eu precisava voltar a ser o mais burro da mesa. Eu precisava me reinventar. Eu precisava aprender com pessoas que estão acima de mim, que são referência para mim. E eu não estava conseguindo isso no Recife. Então eu precisava de um novo local, novas pessoas, novas conexões, novas ideias e novos projetos. E em 6 meses de Alphaville eu já conquistei mais do que 5 últimos anos juntos. Tu comentaste uma questão ali relacionado a questões de massa, né? Ações de massa. Sim. E que as pessoas, né, cada vez mais vão migrar para a inteligência artificial justamente nesses tipos de escritório. Ou seja, tomem cuidado, né? Quem trabalha nesses escritóriozões que pegam grandes volumes, né? Tem um dado que fala, né, em inteligência artificial vertical, que são a inteligência artificial que são específicas para áreas, né? Vamos supor, uma IA vertical do direito tributário, ou do direito como um todo, né? Essas IAs verticais, elas alucinam 25% menos, né, que as IAs gerais, como, por exemplo, um ChatGPT. E essas já alucinam menos que o ser humano. Então, assim, se tu pega uma IA específica para direito, ele alucina menos do que o melhor operador do direito que está aí. Lógico, né? Daí a gente começa a se questionar, né? Poxa, será que algumas alucinações nossas, né, nas petições, elas são erros mesmo ou são eloquências, né, jurídicas, né? Então tem alguma questão nesse sentido. Eu queria perguntar uma questão ali que, né, tu foi falando, eu fiquei pensando nisso. 2001, tu passasses no concurso, 2009, tu fundasses o CERS, né? E eu lembro que tem a questão dos eletricistas, eu queria que tu contasse um pouco essa questão, mas eu queria que tu fizesse um paralelo com o quão incomodado tu estava lá em 2009 e com o quão incomodado que tu estavas recentemente que tu fosses para Alphaville. Eu acho que isso é bem importante, pegar esse link.
Assim, não é, às vezes é chato você falar de você mesmo, mas as pessoas dizem que eu fui disruptivo em 2009. Quando eu montei o SES em 2009, eu vendi tudo que eu tinha, cara. Tudo. Eu juntei tudo, peguei adiantamento de direitos autorais, fiquei sem carro, fiquei andando com uma moto velha. Eu tinha uma CBX 750, ano 1994. A gente tava em 2009, então eu vi que a moto não era nova, né? E eu vendi tudo, porque eu tinha acabado de trocar de apartamento, fiquei dormindo no chão, porque eu não tinha dinheiro para comprar os móveis. Eu vendi tudo e montei o curso. Fui corajoso. E naquele momento eu fui disruptivo. Ninguém falava no online. A gente, naquela época, em 2009, ainda tinha a internet de escada. Tinha o IG. Não havia segurança bancária nas operações bancárias. As pessoas tinham medo de comprar usando o online, né? Naquele momento eu fui disruptivo. Todo mundo foi contra. E ainda bem que eu não ouvi essas pessoas, porque você tem que ter cuidado com as pessoas que vão ser seus conselheiros. Nem a minha própria esposa, que é minha esposa até hoje, até ela foi contra. E eu segui, no caso, a minha intuição como empreendedor, e eu realmente fui disruptivo, que depois do Renato, do SES, surgiram, não tinha plataforma. Hoje você tem Hotmart, você tem Eduz, você tem Rubla, você tem dezenas, né, de plataformas. Na época tinha 0, amigo. A primeira plataforma fui eu que criei usando os meus pessoal de TI. Eu me transformei numa empresa de TI que monetizava a educação. Poxa, a gente só tinha uma câmera. Eu lembro que tinha um show do intervalo, aí a gente descia a câmera no acordinho, pegava aquela câmera e já começava a gravar o show do intervalo. Pô, foi assim que a gente fez a internet, foi assim que nós começamos o curso online. Hoje, a barreira de entrada é quase 0. Então, eu fui disruptivo naquela época. E agora eu voltei a ficar incomodado. Eu vim para a Alphaville não só para ser disruptivo novamente, mas isso está acontecendo naturalmente porque eu acho que Deus tem esse propósito para a minha vida. Eu vim para a Alphaville porque eu estava numa zona de conforto perigosa. E eu precisava me reinventar. Eu precisava encontrar um outro caminho. Eu precisava sentar em grandes mesas. Mas para sentar em grandes mesas, eu precisava o quê? Me requalificar. Eu precisava estudar. Eu precisava ter acesso a essas pessoas. Então, eu fui lá. Hoje eu sou mentorado de Thiago Brunet. Hoje eu tenho acesso a Flávio Augusto, que é sócio de Thiago Brunet. Eu tenho acesso a Evandro Guedes, que é um outro mentor mesmo. Eu tenho acesso a Nelson Willis, que é hoje meu amigo e mentor. Então, eu comecei a me aproximar de pessoas que estavam acima e eu comecei a aprender. Hoje eu falo, quando eu estou com eles na mesa, eu quase não falo. Eu fico só ouvindo o que ir, anotando. Pô, se eu sou o mais burro da mesa, eu vou falar o quê? Eu vou prestar atenção e aprender para depois, em outras mesas, eu poder repassar esse conhecimento. E no que fala a educação jurídica, eu há muito tempo, não foi de hoje, não foi por causa de Alphaville, eu já estou incomodado. Porque o sistema de ensino jurídico do nosso país, ele está vivendo ainda há 50 anos atrás. O sistema jurídico do nosso país, a graduação em direito, ela não forma mais um advogado. Eu não sei nem o que ela forma hoje. E eu não estou falando especificamente de nenhuma universidade, estou falando de uma maneira geral. E é o que aconteceu? Como a faculdade, como a universidade não forma, surgiram pessoas com cursos livres para formar. Então, você hoje tem galera aí que está curso para de gestão para advogado, de finanças para advogado, inteligência artificial para advogado, rede social para advogado, inteligência emocional para advogado, e aí vai, né? Todos os cursos voltados para advogados. Mas isso não era para estar pós-faculdade, isso era para estar dentro do curso de graduação. Isso era o que o advogado tem que aprender. A filosofia do direito é importante, história do direito é importante. Mas isso não vai ser o dia a dia do advogado. Eu digo para você que o conhecimento hoje é commodity. O conhecimento hoje está muito fácil, está disponível. Você é advogado trabalhista? Não. Não. Mas se eu te contar um caso, você botar no chat GPT, tu vai fazer uma inicial brilhante. Vou tentar. Não, vai fazer. Nem é você não, é o chat GPT. Não fica orgulhoso não, ele vai fazer. Você vai contar os dados lá, faça a petição inicial, ele vai fazer melhor do que eu faria. Porque eu tenho 30 anos de trabalho. Então, o conhecimento em si tá fácil, tá disponibilizado para todos. O saber jurídico hoje não é o mais importante. O saber jurídico hoje, galera, eu garanto, não é o mais importante. Não é que é para você deixar de lado, você precisa saber. Mas o que as pessoas buscam hoje?
pessoas que saibam resolver problemas, pessoas que saibam que tenham raciocínio jurídico, pessoas que tenham inteligência emocional, pessoas que entendam de negócio, de business, principalmente do negócio dos seus clientes, e não apenas do juridiquês. Encontra esse profissional. Tem muitos aí que encontram, que tem raciocínio, que tem inteligência emocional, que sabe resolver problema, aí você vai ver que a régua vai subir muito. Vai ser difícil encontrar pessoas. Então a gente precisa formar esse tipo de pessoas. Para esse tipo de pessoas, sempre haverá espaço. Essas pessoas que querem se expor, que não têm vergonha de produzir conteúdo, que se relacionam, que tem network, que tem conexão, e que investe. O cara, você está numa situação ruim, o que eu fico chateado, o cara está numa situação ruim, não quer investir para mudar. Ora, não dá para você alcançar resultado diferente fazendo a mesma coisa que você faz hoje, cara. Então você precisa investir em informação. Eu, advogado, sai da faculdade, acha que acabou. Que ele já é, desculpe, o bonzão, que ele não precisa melhorar, que não precisa... Gente, eu estou aprendendo todos os dias. Certo? Eu tenho uma experiência muito grande, mas olha, eu nunca aprendi tanto, Léo, como eu aprendi nesses últimos 6 meses em Alphaville. Eu nunca aprendi tanto, e eu tenho 57 anos. Então, uma dica para você, deixe de ser arrogante, deixe de ser prepotente, saiba que você vai aprender o resto da vida. E se você quer continuar fazendo sucesso como advogado, levanta daí e vai estudar e vai se qualificar. Desculpe, viu? É um conselho de um cara que ama vocês. Essa é uma dica ótima, porque eu fazendo agora uma meia-culpa, né? Olhando para os colegas, que, né? Minha turma que se formou junto comigo, e né, o pessoal da manhã e da noite aqui na faculdade, um dos grandes problemas é realmente esse, né? As pessoas serem prepotentes, né? No curso de Direito tem um pouco disso, né? Internamente. Nossa, é o que mais tem. A galera não quer. E é isso aí, e a coisa. A Bíblia é clara quanto a isso, Léo. A arrogância precede a queda. A Bíblia está escrito: a arrogância precede a queda. Por isso que eu quero, aprendo com todo mundo. Eu ouço todo mundo. Claro, nem tudo eu vou cumprir, mas eu ouço todo mundo, porque do menos de onde você espera, surge uma grande ideia, surge um grande projeto. E eu quero estar do lado dos bons. Outra coisa importante. Uma flor pode romper o asfalto, então. Isso é antigo, viu, Léo? É antigo, galera, mas funciona. Ah, isso é papo de coach. Entendo como você quiser, mas é verdade. Você é reflexo, eu falei isso para você no carro. Você é reflexo das 5 pessoas que você anda. Coloque no papel aí, as 5 pessoas que você anda, mais convive. Você vai ser igual a elas. O que significa dizer? Se você conviver com 5 pessoas que não sejam ambiciosas, que não tenham projetos, que não queiram melhorar, que não queiram prosperar, ou que só queiram falar mal da vida dos outros, ou que só querem reclamar, só querem murmurar, você é o próximo a reclamar, o próximo a murmurar, o próximo a não prosperar, o próximo a ter inveja das outras pessoas. Você é o reflexo das 5 pessoas que você convive, gostando ou não gostando. Perfeito, professor. Eu vou emendar aqui vou fazer uma última pergunta sobre o tema. Ora, o tema é direito e tecnologia, né? Virou papo de inventor mesmo, né? Não, mas eu acho que esse papo é disruptivo como a tecnologia está sendo com a gente, né? Tá tendo que, forçando a gente a se recriar, né? Se tornar algo novo. E né? a gente precisa ter humildade, a gente não sabe tudo. A gente precisa ter humildade. Cara, eu preciso realmente aprender, eu preciso... Porque, olha, uma coisa que eu falei aqui, tá na outra sala. O dinheiro está mudando de mãos numa velocidade impressionante. Não se gabe no dinheiro que você tem hoje. Não é garantia que você vai ter amanhã. Não é garantia. O dinheiro está mudando de mãos com a facilidade, assim, impressionante. Gente que era rica, ficando pobre. Gente que não tinha nada, ficando bilionária. E assim, negócios que tinham marcas extraordinárias, que de repente, pum, a tecnologia e a inteligência artificial fez com que aquela empresa se tornasse obsoleta e acabasse. Virou commodity. E o próprio inteligência artificial está fazendo surgir empresas como a sua, que vão se tornar, né, grandes no futuro. Então é isso, o dinheiro está mudando de mãos com muita facilidade. Olha a conexão, Gê. Olha o que eu vou perguntar aqui para ti agora. Tu vendeu tudo em 2009 para apostar no SES, até a tua CB, né? Se o Renato tivesse que fazer a mesma coisa hoje com o cenário atual de IA, onde é que você investiria? O que faz brilhar os olhos do Renato Saraiva hoje quando se fala em IA, inteligência artificial e direito? Veja, não tem jeito, você não vai brigar com IA.
embora eu tenha dito aqui no início que me assusta, que eu tenho medo, acho que talvez seja o início do fim do mundo, mas você não vai brigar contra a tecnologia. Então, ou você vai ver essa onda passar, ou você vai pegar a sua prancha e vai surfar essa onda. Não tem outra opção. Ou você vai ficar na areia vendo os outros surfando, que é uma opção sua, tá tudo certo, cada um faz o que quer na sua vida, não tô aqui para criticar ninguém. Ou você pega a sua prancha e vai aprender a surfar e vai surfar essa onda. E é claro, se eu tivesse que vender tudo, eu já venderia tudo e surfaria a onda do IA. Até ano que vem, todo um escritório, do início ao fim, vai estar automatizado com IA. Do início ao fim. Advogados para fazerem processo de massa deixarão de existir, na minha visão. Não haverá mais, não teria mais necessidade. Nós vamos ter apenas tutores, controladores da IA, e, digamos assim, que vão fiscalizar a eficiência e ver se está tudo coisa. Mas não vamos ter mais advocacia de massa. Isso vai acabar. E aí, escritórios que ganhavam também fortuna com contratos enormes também vão deixar de existir, porque o cliente... Hoje vocês pensam que o cliente é bobo. O cliente mesmo, quando vai hoje no seu escritório, ele faz uma pesquisa no ChatGPT. Ele já vai com a solução jurídica. Ele só não faz porque ele não tem habilitação para tal. Então, o seu cliente do seu escritório também está percebendo isso. Então, o que você tem que fazer é se preparar, é se qualificar, investir em cursos, mentorias, em tecnologias, em ferramentas. Hoje, num escritório de advocacia, eu acho que você precisa de alguém ligado à TI, à inteligência artificial no seu escritório, que também não dá para você saber tudo. Às vezes eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho 57 anos, mas o que eu não sei, o que eu faço, tem gente que, não, eu vou operar todas as ferramentas. Amigo, você não vai fazer isso, porque senão você também não faz mais nada na vida, mas tenha no seu escritório uma pessoa ou pessoas que vão trazer as ferramentas ideais, adequadas e necessárias para que o seu escritório surfe essa onda. Vá junto, não economize com isso. Então, se eu tivesse que eu venderia tudo para investir isso, investir em IA, em tecnologia, em plataforma, mas também investir o quê? Na minha marca pessoal, na minha autoridade, na minha imagem, me conectar, me relacionar com pessoas que estão acima de mim, que podem me levar para outro nível. E investiria tudo em cursos, em qualificação. E para ter acesso a essas pessoas, porque são nessas mesas que você vai construir grandes negócios. Professor, tu falou algo que é extremamente interessante relacionado às massificações, né? Eu concordo contigo que vai ter muito escritório, né? Tu falaste de um cenário que já está acontecendo nos Estados Unidos, tá? E se acontece lá, vai acontecer em outros lugares do mundo, Sim. né? E com a velocidade da inteligência artificial, vai acontecer muito mais rápido, né? Não vai ter aquele gap de 10, 15 anos para acontecer no Brasil, né? Que é o quê? Soluções in company, né? Muitos escritórios nos Estados Unidos, entre aspas, estão fechando, entre aspas, né? Porque as empresas elas estão internalizando, né? Há uma tendência nos Estados Unidos de internalizar a área jurídica dentro da própria companhia, né? E eles não estão mais batendo na porta, né? Passando ali pela Paulista, ali pelos grandes escritórios ali, eles estão colocando, né, perto, junto do corpo deles. Por quê, né? Eu até falo, né, que, por exemplo, eu me formei há 10 anos, né? Tenho esse tipo de experiência, né? A gente teve um podcast aqui que eu falei com o professor, com o nosso ex-presidente aqui da OAB, o Paulo Brincas, né? O Paulo é formado há 35 anos em Direito, então, né? Eu tenho 10 anos de experiência, ele tem isso aqui de experiência, né? Tem um cara que acabou de sair da faculdade, ele tem isso aqui de experiência, né? Eu tenho 5 anos de faculdade só, né? Então, o que a IA faz? Ela pega todos essas diferenças e equaliza, né? Equaliza no isso, que atina né? conhecimento, sim. Em questão de base de dados, sim. De base de dados, sim. Agora, em relação à experiência de vida, em relação a relacionamentos, em relação à inteligência emocional, a capacidade de solucionar problemas, a IA não vai resolver. Aí é formação. Aí é soft skills. Aí é formação. Soft skills que aí, a faculdade não te dá. E aí que você precisa buscar esse conhecimento. Você, para um advogado, vai precisar entender de business, vai precisar entender de finanças, vai precisar entender um pouco da contabilidade da própria empresa, vai precisar entender do negócio da empresa. Um bom advogado, ele sabe, existe para resolver problemas. Então é isso. Então ele vai precisar de novas competências.
muito menos. Olha, negócio de prazo, de recurso, de custas. Isso aí, amigo, isso é bronca boba já para IA. Isso aqui é Isso é coisa do commodity. passado. É commodity, é coisa do passado. Uhum. Né? Não é isso. Não são essas competências que você vai ter que buscar. São as outras competências que a gente acabou de falar Uhum. que vão te destacar das demais pessoas. Agora, isso não vai cair do céu. Sim. Você precisa levantar daí e buscar essas competências. Você não vai entender só de direito, você precisa entender de negócios. Você precisa conhecer o negócio. E mais, se você fizer isso, velho, se você começar a sentar nessas mesas, eu sempre falo, nos meus eventos eu falo, existe uma advocacia sem processo. Que o fato de você sentar em grandes mesas te aproximam de grandes negócios onde você, com seu conhecimento, com a sua expertise, com o seu know-how, com a sua comunicação, você pode ter acesso. E não necessariamente tá vinculado a um processo judicial. Assim, o mundo está assim de oportunidades. Eu até te comentei, né, no almoço ali, que eu estou investindo em grupos de network, né? Então, acho que é extremamente importante. Comunidade. Comunidades. Comunidade. Por exemplo, eu passei por uma fase que o mundo se tornou digital. Uhum. Digamos assim, que eu iniciei esse segundo movimento. E hoje o mundo está um pouquinho dividido. Então, hoje, os produtos, hoje você tem que basear no físico e digital. Uhum. No físico e no digital. Físico Ou seja, é a conexão. Então, você vai ter o momento da educação online, mas você também precisa ter as comunidades e os encontros presenciais para gerar conexão, relacionamento, pertencimento. Uhum. As pessoas querem pertencer a algum grupo, a alguma comunidade. Nós temos uma geração muito carente também. Nós somos carentes. O advogado é um solitário. Uhum. A verdade é essa, é um solitário. E é muito importante que você também, às vezes, saia do seu mundo, vá, não só para a Alphaville, vá para o lugar onde estão tendo esses eventos e se conecte com outras pessoas e comece a escutar e comece a perceber o que as outras pessoas estão fazendo, as novidades que estão chegando. Engraçado que isso na área de saúde é muito comum, né? Os médicos, os dentistas, eles já têm esse hábito, eles já reservam, inclusive, verba anual para participar de congressos de atualização. Por quê? Porque a cada ano a medicina evolui de uma forma gigante, muito rápida. Uhum. E no direito, nós advogados, nós operadores de direito, ainda não entendemos que o direito agora, né, que o negócio jurídico está evoluindo na mesma velocidade que a medicina. Então, você não pode mais ser advogado, você tem que ser empresário jurídico, você tem que se portar e se comportar como empresário jurídico. E você tem que estar junto dessas pessoas que estão trazendo as novidades e se antever ao mercado. Eu saí de faculdade pública aqui em Florianópolis, né, professor, que me formei na Universidade Federal aqui, e é uma faculdade muito voltada para dentro, né? A UFSC aqui ela é uma ótima faculdade, curso de Direito é excelente, eu tive ótimos professores ali, mas eu lembro que os congressos de Direito que a gente promovia, congressos de graça, sensacionais, a gente trazia desde o Sul até, até lá Norte, Nordeste, professores, o Didier, eu lembro que uma vez esteve aqui, algumas vezes acho que ele já veio, mas na época da minha graduação uma vez, mas todos esses congressos jurídicos, eles têm muito mais uma pegada de latinez, né, aquelas teorias, né, aquela coisa mais academicista, do que propriamente produzir, moldar, né, o advogado para o mercado, né? Eu acho que isso falta muito na nossa formação, né? E já só para emendar a pergunta aqui, qual que é a tua visão, professor, né, para a educação jurídica nos próximos 5 anos? Pronto. Bom, eu queria primeiro dizer que eu respeito muito as pessoas da academia, os mestres, os doutores, os pós-doutores. Eu respeito muito e vejo essa veia pesquisadora dessas pessoas. Mas o que eu percebo na prática não é desmerecendo nem diminuindo essas pessoas ou o conhecimento, o saber jurídico que essas pessoas têm. Mas o que eu percebo com o avanço da tecnologia, com a chegada da IA, é que esse saber jurídico não mais será o diferencial do seu escritório, da sua atuação. Uhum. Então, para você ser um advogado brilhante antigamente, quem ganhava os melhores clientes eram aqueles que tinham um saber jurídico extraordinário. Uhum.
E a gente, não vou citar nomes, mas a gente sabe que tinham grandes nomes, grandes juristas pegavam grandes causas. Só que esse saber jurídico hoje, eu não acho mais que será o determinante apenas para ele ser um advogado bem-sucedido. A gente volta a falar, né? A gente vai precisar investir em novas competências. E é por isso que eu estou querendo embarcar, eu estou prestes a embarcar, eu quero ser disruptivo novamente. Nós estamos montando, né, nossa escola de negócios jurídicos, voltada para advogados, e vamos, né, vamos entrar com credenciamento no MEC, uma faculdade de direito diferente do que tem aí. Não pode ser 100% diferente, porque o MEC exige um cumprimento, né, de um planejamento pedagógico numa determinada carga horária. Para ter uma ideia, a nossa faculdade, a ideia é ela ser em tempo integral, em alguns dias da semana, com metodologia ativa, onde a gente vai desenvolver todas essas características que o advogado precisa. E de que ele sai da faculdade, ele não sabe. Ele não aprende, ele terminou, ele passa os 5 anos. O que acontece hoje? Na faculdade, você passa os 5 anos aprendendo o quê? O saber jurídico. Vademecum. Os 5 aprendendo conteúdo. Gente, hoje conteúdo, qualquer um aprende. Estou falando que, meu filho de 18 anos vai dar aula de direito para mim. Não, pai, mas isso aqui não pode não. Isso aqui a legislação proíbe. Isso aqui. Ele sabe, ele vai no chat GPT, ele sabe mais do que eu, às vezes, determinado assunto. Então, não, aí as competências que ele precisa aprender, que ele precisa desenvolver, não são cuidadas na faculdade. E a gente tem todo carinho e amor, um corpo docente, na maioria das faculdades e universidades, que estão viciadas no quê? No conhecimento do saber jurídico. Porque esse era o sistema lá atrás, mas não é mais. Essa não é a principal competência. Você falou muito bem, Léo. Conhecimento é commodity hoje. É muito fácil de pegar. Não é isso. Agora, as outras competências, IA não vai resolver. IA não vai resolver sua inteligência emocional. Não. IA não vai te dar a solução, você aprender a resolver um problema. IA não vai saber, não vai te ensinar a conhecer do negócio de uma pessoa, a ser comunicativo, a saber sentar numa mesa, a saber se expor, a saber vender. Outra coisa, o advogado não quer vender. Se você não sabe de venda, o seu escritório não vai crescer. Você precisa saber vender. Eu sou advogado. Não. Então, se você é advogado, você é vendedor. Qualquer negócio que você faça. Qualquer negócio que você faça. Não precisa ser no direito. Se você não for vendedor, onde tiver pessoas boas na venda, esqueça. Porque todo negócio começa com a venda. As pessoas perguntam, Renato, qual é a parte mais importante do escritório de advocacia? Você tem lá a parte de relacionamento, comercial, vendas, tem administrativo, né, financeiro e operacional. Digamos assim, vamos dividir em 3 partes. Qual é a parte mais importante? As 3 são importantes. As 3 são importantes, porque se também não tem um operacional bom, tu vai vender coisa ruim. Vai lascar o teu cliente, né? Você lembra que você lida com a vida do cliente, você lida com o patrimônio do cliente, você lida com recursos importantes para o cliente. É a liberdade do cliente, muitas vezes. Então, você tem que ter um operacional bom, tem que ter um financeiro administrativo. Mas se você não tiver venda, a porta de entrada é a venda. Se não entrar pela porta da frente de venda, não tem financeiro administrativo, não tem operacional. E aí, o advogado, ele não quer investir em rede social, ele não quer ter uma rede social profissional. E para de fazer rede social para escritório de pessoas jurídicas. Ninguém gosta, deixa eu dar uma dica para vocês aqui, cola em mim aqui, ó. Ninguém gosta de Instagram de escritório, é chato, ninguém segue, as pessoas seguem só para te agradar, mas ninguém segue. Hoje, as grandes marcas têm o dono na frente. É a pessoa física que está à frente, é que fala do negócio dele. Isso acontece em qualquer outro negócio. Você pega lá Flávio Augusto, ele está à frente do negócio dele da UAS, ele está à frente lá da Trinca, da construtora, não sei o que, tudo. Você pega a Magazine Luiza, está lá a senhora lá, pá, à frente do negócio dela. Você pega a Ricardo Eletro, agora ele está aí na frente. Ou seja, o CEO, o dono da empresa é que está à frente da empresa, mostrando a sua marca, a pessoa física. Aí chega no escritório, e o advogado muitas vezes é arrogante, prepotente, se acha melhor que você, não tem humildade, a arrogância precede a queda. Não, vou mostrar o escritório, mostrar a estrutura, isso aqui eu não me submeto. Não vai se submeter, não vai se mudar, não vai abrir a sua cabeça, não reclame. É todo o direito que você tem todo o direito de não mudar em nada, mas não reclame.
Do Porque resultado. não reclama do resultado. E aí não tem resultado, eu não fracassei. Não, você não fracassou. Você teve um resultado proporcional ao seu investimento. Professor, a gente já está quase batendo o tempo aqui do nosso podcast. Eu vou Já, fazer pô, coisa uma. Passou boa. rápido, né? Vou fazer uma última pergunta E aqui não para teve ti. nem um corte, né, parceiro? Nem um corte, foi direto, né? Pois é, foi que foi, né? É porque eu tô começando hoje, eu vou melhorar. Só 20 anos, professor, fazendo Só isso. 20 anos, né? Eu tô há 20 dias fazendo isso, acho que me saí bem, então. Não, você saiu muito bem, você é brilhante, meu filho. Bom, cheguei em Recife em 2001, desde 2001 que eu dou aula. E assim, a melhor coisa para você virar um bom... Eu sou um comunicador, assim, eu acho que é um talento que Deus me deu de comunicação. Mas desde 2001 também, né? Pô, se eu não aprendesse, né, velho? O cara fazendo esse negócio há 25 anos, talvez não aprender, é muito limitado, né? Então a gente acaba aprendendo, né? Na marra, né? No E mínimo. eu sou de uma época, galera, que eu já cheguei a dar 40 horas de aulas semanais. Né? Não era desafiador. Chegava no final da semana, no sábado, eu tava com aquele gargarejo, fazendo um gargarejo com romã e sal, para poder dar a última aula do sábado. Puxado. Oxe. Professor, vou fazer a última pergunta para ti aqui, ó. Tá. Qual que foi a pergunta que eu não fiz e o senhor gostaria que eu tivesse feito? Eita, você fez tanta pergunta, meu irmão. Vem Não, cima, eu então. vou dizer. O que eu acho que você, se eu fosse você, eu teria perguntado assim. Uhum. Renato, se você tivesse que falar para mim qual é a principal mudança que eu teria que fazer na minha vida, Uhum. eu diria mudança de mentalidade. Estou Uhum. falando de maneira geral para você. Uhum. Mudança de mentalidade. Tudo começa com a mudança de mentalidade. Eu vou dizer para vocês, isso eu falo lá no meu evento. Eu ganhei muito dinheiro, mas eu sempre tive uma mentalidade de pobre. Eu sempre tive uma mentalidade de escassez. E até hoje eu luto contra isso. Minha mulher briga comigo. Minha mulher não. Minha mulher, ela não tinha R$1, mas ela sempre teve uma mentalidade de pessoa de sucesso. Não estou falando só em relação a dinheiro, não. Porque tem muita gente rica e eu tinha muito dinheiro, mas a minha mentalidade era de pobre. Uhum. A mentalidade de sucesso não tem a ver com o dinheiro que você tem, porque tá cheio de gente milionária que é pobre. Uhum. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é mudança de mentalidade, é expansão de mente. E para isso, você não vai conseguir expandir sua mente, você não vai conseguir ter uma mentalidade de sucesso, você não vai conseguir prosperar, progredir, se você estiver convivendo com 5 pessoas que não estão também com a mente expandida. Você é o reflexo dessas 5 pessoas que você convive. Então, o melhor, tudo começa com a mudança de mentalidade. Eu vou dizer por quê. E vou dizer, dá para fechar bem. Uhum. Eu fiz o primeiro business jurídico lá em Alphaville, em Barueri. Uhum. Eu até convidei a diretoria lá da OAB Barueri, eles foram muito simpáticos, são maravilhosos. Um beijo para minha galera da OAB lá, que eu também sou de Barueri. E nós convidamos toda a classe de advogado. Pô, eles fizeram uma divulgação grande. Sabe quantos foram no meu evento? Nenhum, ninguém comprou. Todos os meus alunos, os advogados que foram, todos foram de fora. Uhum. Ninguém de Barueri. Uhum. Que conclusão que nós chegamos? O ambiente é importante, o ambiente de Barueri, de Alphaville, é um ambiente extraordinário. Mas não é tudo. Porque se você bota uma pessoa com a mentalidade, sem mentalidade de sucesso no ambiente, não muda nada. Uhum. O ambiente só funciona quando você está disposto a ter uma mentalidade de sucesso. Quando você está disposto a expandir a sua mente. Aí o ambiente é fundamental. Uhum. Porque se você bota num ambiente maravilhoso, mas você não está querendo expandir, é mais ou menos você ir para uma igreja, mas não querer orar, não querer louvar, não querer honrar a Deus. Você está ali fisicamente, mas não está trazendo nada para você, não está acrescentando nada na sua vida. Então, o que eu diria para todos vocês? Primeiro passo é mentalidade de sucesso, expansão de mente. Como é isso? Um novo ambiente, novas pessoas, novas conexões, novos relacionamentos, novas ideias, novos projetos. Seja você o mais burro da mesa. Seja você, para não ser ofensivo, o menos inteligente da mesa. Procure se aproximar de pessoas que já alcançaram não só de dinheiro, mas em outros. Que, por exemplo, eu quero estar próximo de casais que têm um casamento blindado, porque eu estou casado há 22 anos, eu quero ficar mais 30 casado. E não é fácil o casamento. Então, eu quero estar do lado de casais que já estão acima de mim no que atine a um relacionamento conjugal. Você entende? Uhum. Não é só de dinheiro que eu estou falando. Uhum. Então, quando se fala em prosperidade, em mentalidade de sucesso, o dinheiro é uma das coisas, mas não é tudo. Até porque o dinheiro, se você não souber, você vai estar servindo ao diabo, não a Deus. Então é isso.
expansão de mente. E aí você precisa estudar, você precisa procurar novos ambientes, você precisa evoluir intelectualmente, você precisa evoluir espiritualmente, e você precisa ser o menos inteligente da mesa. E entender também que se trata de plantar e não de caça, né? Exatamente, exato. Não, e assim, Mindset. você quer ter uma colheita de morango, mas você planta banana. Amigo, não vai colher morango. Não vai, não vai. Então, se você quer ter uma vida próspera em todos os sentidos, você vai ter que plantar isso. Aí as pessoas querem, aí ficam orando. Ó, eu sempre falo que oração sozinha não resolve. Se você olhar a oração, tem ação na oração, não tem? Sim. Na palavra oração tem ação. Uhum. Então, oração significa que você vai orar, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa ter uma série de coisas que você precisa cumprir para Deus lhe abençoar, para haver transferência de riqueza para a sua vida. Então, é isso. E a pergunta que fica para a gente terminar, você está disposto a isso? Você está disposto a deixar a sua arrogância, a sua prepotência do lado, pensar que você sabe tudo e sentar numa mesa e voltar a ser estudante? Você está disposto a ser o menos inteligente daquela mesa? Você está disposto a expandir a sua mente? Se não tiver, está tudo bem. Eu não estou aqui para obrigar ninguém. Mas se você está disposto a isso, eu posso te ajudar. Professor, vamos junto? Vamos juntos. Obrigado pela palestra aqui já adiantou a palestra lá de baixo, mas obrigado por tudo, tá? Nada, Obrigadão que por comparecer, falar com a Advocacia Catarinense, tá? Galera, qualquer coisa me siga aí no Instagram, por favor, me dê Qual esse que é o prazer. arroba lá, professor? Renato Saraiva Oficial, muito difícil. Renato Saraiva Oficial. Por que o Renato Saraiva Oficial? Porque por que pareça, tinha um outro Renato Saraiva advogado no Ceará. Como é que pode ter outro advogado? Eu botei Renato Saraiva Oficial. Beijo no coração de vocês, desculpe qualquer coisa, viu? Foi com muito amor e para tentar ajudar vocês. Essa é a minha missão. Professor, obrigado. Até daqui a pouco. Então, assim a gente encerra esse podcast com a lenda do direito aqui no Brasil, professor Renato Saraiva. Obrigado de novo por compartilhar a tua experiência sobre empreendedorismo, sobre tudo, sobre vida para nós advogados aqui em Santa Catarina. Obrigado. O prazer foi meu. Valeu, galera. Um abraço.